Olá, hoje nós vamos apresentar o tema de redes de segurança sem fio, do processo de capacitação da Virtus, a primeira atividade do curso, nos quais os integrantes sou eu, Luiz Carlos Abrantes Xavier, José Nestor da Silva Combé e Vitor Lucas dos Santos Teixeira. Um dos temas escolhidos por nós foi o de redes de sensores sem fio, como já foi visto, que de forma resumida, elas são redes, né, compostas por sensores distribuídos que monitoram e resistem a condições ambientais como temperatura, umidade, movimento e luz. E como o nome já é um pouco intuitivo, esses sensores se comunicam sem fio, formando uma rede que coleta e transmite dados para o sistema central. Pois bem, nesse próximo slide, é, mostra uma rede sem fio de dispositivos autônomos que contém sensores distribuídos espacialmente. Como assim? É uma rede sem fio composta por vários dispositivos e tem sensores neles e alguns fragmentos que eu irei comentar. Nós podemos ver também os nós de sensores, que tem o sensor, que é o responsável pela detectação dos fenômenos físicos, dando um exemplo. Tem o ADC, que é o conversor analógico digital, que vai converter os sinais analógicos capturados pelo sensor em dados digitais. Depois vem a CPU, que é responsável pelo processamento de dados, que vai processar esses dados coletados. E, por fim, o RF, que é o transceptor de radiofrequência, que envia e recebe dados sem fio. Depois nós podemos visualizar uma rede de sensores que possui vários nós de sensores que estão distribuídos em diferentes regiões. E esses nós de sensores vão se comunicar entre si, formando uma rede que transmite esses dados coletados. Ou seja, o propósito principal dessa rede de sensoriamento sem fio é permitir o monitoramento contínuo em tempo real de diversas condições, por exemplo, ambientais e físicas, se forem estudadas nesse caso específico, facilitando a coleta de dados e para algumas aplicações que os meninos irão comentar em seguida. Agora eu vou falar dos componentes que são essenciais para o funcionamento eficiente de um nó de sensor em uma rede de sensoriamento sem fio. Eu vou dividir para cada um, falar sobre uma função e sua importância. O transceptor sem fio, sua função é enviar e receber dados sem fio, nome até intuitivo. E a sua importância é permitir a comunicação entre os nós da rede. Já a bateria, sua função é fornecer energia para o nó, e a sua importância é que ela é essencial para a autonomia e a operação contínua dos sensores. Já o microcontrolador, ele processa os dados coletados pelos sensores e realiza cálculo, armazena de forma temporária e faz o gerenciamento das funções do nó. Já o circuito analógico, ele vai converter os sinais analógicos dos sensores em dados digitais. E é de suma importância, pois é necessário para processar as informações que vêm desses sensores analógicos. Né? E a interface com o sensor conecta os sensores aos nós e permite a coleta de dados do ambiente através dos sensores. E agora eu vou falar sobre as topologias de rede da RSSF. A Star Network, ela tem uma característica que todos os nós se concentram diretamente, todos os nós de sensores se conectam diretamente ao nó central, que é um gateway. Já uma das suas características é sua simplicidade na configuração, porém, se o gateway falhar, toda a rede é comprometida. E a próxima, que é a Star Router Network, ela é uma extensão de rede em estrela, onde os roteadores são usados para expandir a área de cobertura. Vocês podem ver, os roteadores são utilizados para expandir a área de cobertura. E uma de suas características, ela tem um maior alcance em comparação à rede estrela simples, tem um alcance maior, e ela é menos vulnerável às falhas de comunicação, mas ainda possui um problema principal. Ela também depende de um único gateway. Uma de suas aplicações que eu posso citar são redes de médio porte, onde é necessário um alcance maior em relação à rede anterior. Já a Mesh Network, que traduzindo de forma mais clara é rede em malha, cada nó ou sensor pode se comunicar com vários outros nós,
formando uma rede interconectada, como vocês podem ver. Uma das suas características pode ser uma alta robustez e redundância, vai permitir bastante redundância. Se um nó falhar, se um desses nós falhar dos sensores, os dados podem ser redirecionados por outros caminhos, e ela é uma rede mais complexa, porém bem mais cara de implementar. E uma de suas aplicações pode ser grandes áreas de cobertura e aplicações críticas, onde a confiabilidade ela é bem essencial. Vamos para o próximo slide. E aqui apontamos os protocolos ZigBee, que é um padrão de comunicação sem fio, baseado nas especificações da I3E 802.15.4, onde suas características podem ser o baixo consumo de energia, a baixa taxa de dados, topologias suportadas por ele pode ser a redes de estrela, como a gente citou, a malha, também a de árvore, e ela é bem segura, ele possui mecanismos de criptografia para uma comunicação mais segura. Tanto que o I3E 802.15.4 ele é um padrão de comunicação sem fio que serve como base também para o ZigBee. Então é bem interessante esses protocolos que podem ser utilizados na RSSF. E aqui tem um algoritmo delete. Queria poder falar mais sobre ele, mas como o tempo é curto e temos que demandar, eu vou falar de forma um pouco mais breve. Esse algoritmo delete é Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy. Perdão a pronúncia, mas é um protocolo de roteamento projetado especificamente para esse tipo de rede. E o seu objetivo é minimizar os custos de energia e prolongar a vida útil da rede. Dentro do seu funcionamento, ele tem várias fases, como a formação de clusters, a fase dos algoritmos, que é a fase do setup, o setup do CH, a formação do cluster. Tem a fase estável, que é onde ocorre a coleta de dados, a agregação de dados e a transmissão dos dados. E também tem a rotação de CH. Uma de suas vantagens pode ser a redução do consumo de energia, o balanceamento de carga e ele possui uma boa escalabilidade. Dentro do aspecto de aplicações, irei apresentar um caso de estudo específico no qual vamos tratar a seguir. O monitoramento de habitat usando rede de sensores sem fios pode oferecer uma nova ferramenta para monitorar esses habitats. E durante essa apresentação eu vou abordar os requisitos, o design e a arquitetura de sistemas e os resultados iniciais da implantação dessa rede de sensores em uma ilha. E, por fim, concluirei fazendo uma discussão e apresentando os benefícios e as limitações da tecnologia. Como introdução, os métodos que são tradicionais, que no caso são sensores com fio, possuem um sistema invasivo que pode atrapalhar na interação e vivência dos animais nos seus habitats. Então, a rede sem fio foi implementada porque ela pode fornecer esse monitoramento contínuo e de alta resolução, com um impacto mínimo no ambiente, no habitat do animal. Essas redes de sensores podem ser usadas para monitorar vários parâmetros, como temperatura, umidade, luz e qualidade do ar. Os benefícios do monitoramento de habitat com redes de sensores sem fio. Bom, os benefícios em si é a coleta de dados em uma escala e resolução difícil de alcançar com alguns instrumentos tradicionais. Os sensores também são integrados e podem realizar funções complexas, como filtragem, compressão de dados e amostragem estatística. A comunicação entre os nós também permite a realização de tarefas complexas e também pode ser adaptado a mudanças no ambiente ou na rede, podendo até mesmo ser adaptado para uma nova espécie ou, dependendo dos sensores, novos dados. E também o sistema em si vai permitir a colaboração com cientistas, facilitando que eles possam ajudar e definir um novo espaço de aplicação e testes experimentais no sistema. O estudo de caso em si trata do monitoramento de P3 da tempestade de Leech, na ilha Great Duck, que é um pássaro onde os sensores estão implementados para coletar os dados tanto do ambiente quanto dele. E os dados são
usados para coletar os padrões de uso das tocas e os parâmetros ambientais e microambientais das tocas. Eles também são usados para melhorar a compreensão da ecologia dos petréis e identificar possíveis ameaças à sua população. Quem está realizando isso é o Colégio de Atlantic. A arquitetura do sistema é composta por uma rede que possui 3 camadas, que são os nós sensores, gateways e uma estação base. Os nós sensores coletam os dados e transmitem para os gateways, que por sua vez transmitem para a estação base, onde os dados ficam disponíveis para os cientistas poderem utilizar e contribuir com a pesquisa. Como pode ser visto na ilustração abaixo, a gente vê o esquema da arquitetura. Bom, a funcionalidade do sistema é feita com proteção para desconexão em todas as camadas e possui armazenamento persistente para proteger contra a perda de dados e falha de energia. Também temos a interação com dados. Usuários remotos acessam réplicas do banco de dados da estação base, facilitando a integração com ferramentas de análise de dados e mascarando possíveis desconexões. Também temos um controle remoto que é fornecido por meio de uma interface de banco de dados e os usuários no local podem interagir com a rede usando um dispositivo portátil. Esse dispositivo comunica diretamente com a rede de sensores e pode ajustar os parâmetros de rede e obter leituras frescas, digamos assim, atuais. Esse dispositivo portátil ele é utilizado para o controle interativo dos parâmetros, como taxa de amostragem e gerenciamento de energia. E ele é essencialmente usado durante a implantação inicial e retarefas da rede. Bom, na pesquisa, os resultados atuais que foram coletados informam que foram implementados 32 sensores, sendo 9 em tocas subterrâneas, e a rede de sensores ficou em operação há 4 semanas. Os novos dados fornecem insights sobre o clima e atividades nas tocas durante o outono e inverno, e as leituras iniciais dos sensores parecem precisas. E um pedrel foi observado respondendo a uma gravação produzida acima de uma toca instrumentada, indicando a presença de um pássaro. Como discussão, o potencial para melhorar a compreensão da ecologia do petrel é notório, visto com esses sensores, além de ter o monitoramento contínuo e alta resolução de parâmetros. Também temos a detecção de predadores e ameaças do ambiente e desenvolvimento de modelos de conservação baseado em dados, que graças aos sensores é possível ser realizado. Além disso, como eu falei antes, é possível fazer a adaptação para monitorar outras espécies ou, quem sabe, outros habitats. Apesar da imensa gama de benefícios que redes de sensores sem fios trazem, ela ainda assim apresenta alguns desafios. Bem, o primeiro deles que a gente pode mencionar aqui é a questão da eficiência energética. Muitos desses sistemas de rede de sensores sem fios são posicionados em regiões de difícil acesso, inóspitas, como por exemplo em alto mar, em regiões de deslizamentos, alagamentos. Então, tendo em vista essa situação, muitas vezes se torna muito dispendioso e complicado fazer a questão do recarregamento desses nós de sensores. Apesar dessas baterias possuírem uma grande eficiência, uma grande vida útil, ainda assim, eventualmente, elas precisam ser trocadas, e o que causa um custo operacional alto, e a gente acaba perdendo muitos dados que seriam importantes. O segundo ponto, que também é muito importante, é a questão da escalabilidade. Como esses redes de sensores muitas vezes possuem milhares de nós, então a gente vê que quanto mais a gente escala esse sistema, quando a gente vai para milhares, a gente começa a ter alguns problemas, como por exemplo a questão da complexidade do sistema, que acaba aumentando, o custo de operação e que são os principais. O terceiro ponto que a gente vale ressaltar aqui é a questão da robustez. Pelo mesmo motivo que eu citei anteriormente,
esses sistemas, como eu falei, são posicionados muitas vezes são colocados em regiões de difícil acesso e inóspitas. Então é necessário que esse sistema ele seja capaz de aguentar intemperismos físicos e químicos, como por exemplo em regiões de alto mar, por exemplo, que esses sensores são posicionados, esses nodes de sensores, é necessário que ele seja resistente à corrosão, por exemplo, da água salgada. Outro ponto que existe também é a questão da latência, que vem muito ligado à questão da escalabilidade, porque quanto mais você aumenta a dimensão do seu sistema, da sua rede de sensores, ela vem acompanhada pelo aumento da latência, porque como esses sensores estão muito distantes, acaba sendo o tempo para que a gente receba esse dado na nossa unidade central acaba aumentando. Outro ponto também que é muito importante é a questão da segurança. Muitas vezes no desenvolvimento desse tipo de sistema, a questão da segurança cibernética acaba sendo deixada um pouco de lado. E isso é muito relevante porque esse tipo de rede ele possui uma arquitetura que não é muito comum, o que pode dar brecha muitas vezes para ataques cibernéticos ou para problemas de segurança. Então é vital que a gente lidar com esse tipo de desafio de conseguir proteger nosso dado, tendo em vista que muitas vezes esse dado é sensível, que é captado por nossa rede. Então é importante que a gente consiga manter a segurança no acesso e no uso do nosso dado proveniente de nossa rede. Por fim, a gente tem a questão da redundância dos dados. Muitas vezes, em redes de sensores sem fios, em nós diferentes de rede, a gente acaba tendo a mesma informação, o mesmo dado. O que para a rede não é muito benéfico, porque se em dois nós diferentes a gente está gerando um mesmo dado, o ideal é que só um deles gerasse esse dado, porque a gente acaba provocando uma sobrecarga do sistema, da rede, o que diminui sua eficiência. Por fim, sobre essa tecnologia, a gente tem algumas perspectivas futuras para ela. Uma delas, que é muito importante, é a questão da integração com o IoT. No futuro, é muito provável que redes de sensores sem fios sejam integradas a sistemas de gerenciamento IoT. Isso é bem-vindo, que, por exemplo, é possível que a gente tenha uma rede de sensores sem fios em algum determinado paciente, como é possível, e que essa rede se conecte ao ambiente que ele está, por exemplo. Seguindo, a gente tem a questão do aumento da eficiência energética, que permitiria, por exemplo, que a gente tivesse sistemas que funcionassem por mais tempo e que as manutenções fossem para recarregamento, por exemplo, de baterias, fossem menos frequentes. Isso é uma das vias que que a gente pode chegar a esse objetivo do aumento da eficiência energética. Poderia ser por meio de sensores com baixo consumo energético, uso de baterias com maior vida útil, que tivessem maior desempenho, como por exemplo baterias de nióbio e de grafeno, que tem justamente essa questão de a gente ter mais carga e, portanto, o sistema poder funcionar por mais tempo sem a necessidade de intervenção humana. Por fim, a gente tem a questão da aprendizagem de máquina e IA. Muitas vezes esse tipo de sistema possui um conjunto de dados muito, muito grande, tendo em vista que são milhares de nós. Então, é essencial que possamos usar esses dados da maneira mais eficiente possível. Uma maneira de conseguirmos isso, de extrair desses dados informações importantes para a nossa aplicação, com o uso de aprendizagem de máquina e IA. Por fim, agradecemos por assistir o vídeo. Obrigado.